Atualmente temos ótimos jogos para celular, tanto para Android quanto para iOS. Ambas as opções são infinitas nas suas respectivas lojas de apps. Tem de todos os tipos. Os Battle Royales com qualidade de PC, os games mais zoadinhos de qualidade duvidosa, mas que ainda assim divertem muita gente e são jogáveis. As obras de artes que te deixam maravilhado. Menção honrosa para Monument Valley, que é um jogo extremamente lindo. E até os que muita gente joga, mas em geral gosta de tirar uma onda. Todo jogador de Free Fire é corno. São muitas opções de todos os gêneros para todos os gostos e idades, mas nem sempre foi assim. As coisas já foram um pouco mais rústicas, por assim dizer. Calma, não tão rústicas assim. Houve uma época em que as crianças e até mesmo os adolescentes se divertiam com muito pouco, jogando Tetris ou o joguinho da cobrinha, naquele Nokia tijolão. Em uma geração mais avançada temos os jogos Java. Um ótimo exemplo é o Diamond Rush, um dos melhores jogos antigos do Java. Com o objetivo de pegar todos os tesouros dentro dos templos, o jogo contava com uma gama de aventuras, tendo que resolver puzzles, derrotar inimigos como cobras de todos os tipos e cores e achar chaves para liberar novos caminhos. Era uma diversão completa e garantida. Se você lembra desse jogo ou já jogou, você sabe do que eu tô falando. E se você não lembra, não se preocupe, porque hoje eu irei falar sobre muitos jogos Java dos smartphones antigos. Pra começar bem, por que não falar do clássico God of War Betrayal? Quanto ao PS2 tinha os clássicos e fodásticos jogos da franquia God of War, celulares como este recebiam jogos de God of War meio diferenciado. No estilo de hack and slash em 2D, God of War Betrayal foi lançado em 20 de novembro de 2007. Foi publicado pela Sony e baseado nos jogos anteriores da série God of War. Cronologicamente, ele se passa imediatamente após God of War Ghost of Sparta, que foi lançado para PSP, continuando a última aventura de Kratos como um deus, antes de Zeus tirar os seus poderes. Fato que é contado no game seguinte, God of War 2. É considerado também como sequência de God of War, pois Ghost of Sparta é uma sequência imediata do primeiro jogo, contando as histórias e aventuras do Kratos depois de se tornar um deus. O jogo foi aclamado pela crítica por sua fidelidade à série em termos de jogabilidade e estilo de arte, coisa que era muito difícil naquela época devido às limitações de hardware, algo muito presente nos celulares da época. Continuando nessa linha de grandes clássicos, temos Castlevania, publicado pela Konami. Ele era originalmente para o Game Boy Advance, mas fazendo algum tipo de magia, porque só assim mesmo, ele recebeu um port mobile e rodava nos celulares da época, com direito à tradução e tudo. O jogo foi lançado para os Estados Unidos em 6 de maio de 2003 e para o Japão no dia 8 de maio do mesmo ano. Apesar do seu número de vendas no Japão ter sido pequeno, totalizando aproximadamente 27 mil unidades após quase um mês de lançamento, ele foi um sucesso comercial nos Estados Unidos, contando com mais de 158 mil unidades vendidas após 3 meses de venda. Sua fama estourou ainda mais quando começou a chegar nos celulares da época. E não era à toa, o jogo era muito bem feito, nem dava pra acreditar que rodava nesses celulares. Asphalt 2 era outro jogo que impressionava muito, usando uma clássica mecânica que dava a impressão de um jogo 3D. Mesmo sendo 2D, o game tinha fortes inspirações em Top Gear. Era um clássico do Java para os celulares. Uma versão em 2D simples cairia muito bem com uma nova proposta de games da Gameloft, baseada apenas em jogos leves e em 2D. Antes do tão aclamado Candy Crush, nós tínhamos Critter Crunch, que não tem nada a ver um com o outro, eu só quis falar de Candy Crush mesmo. Tá bom. Esse jogo tinha um objetivo meio doido, combinar monstrinhos iguais, e pra isso, esse bichão aqui deve comer os outros e cuspir os monstrinhos nos seus devidos lugares. Melhor mostrar na prática do que tentar explicar. As fases são bem criativas e o desafio do jogo vai ficando cada vez mais difícil, o que pode render um bom tempo de jogo. Falando dos clássicos do PS1 que vieram pro mobile, Silent Hill Orphan, ou mais conhecido como Silent Hill Mobile, era a versão mobile do tão aclamado Silent Hill dos consoles. O jogo era baseado em um orfanato abandonado, usando uma perspectiva de primeira pessoa, algo inovador para a época. O game também contava com um sistema de aponte e clique. Para que o jogador sobrevivesse, era necessário resolver uma série de enigmas, utilizando vários itens e pistas espalhadas pelo mapa. Uma coisa legal é que o jogo também apresentava uma nova perspectiva sobre alguns últimos acontecimentos da cidade. Silent Hill Orphan é dividido em 3 partes.
a primeira intitulada apenas como Orphan, e a segunda Silent Hill Mobile 2, e a terceira Silent Hill Mobile 3. Ambos os capítulos 2 e 3 apresentam uma adaptação para o touchscreen. Soul of Darkness era uma obra de arte, com gráficos e cenários extremamente lindos para a época, super coloridos e com muita ação. Chega a ser surreal o que a Gameloft conseguiu fazer nesse game, mesmo com tantas limitações na época. Pra você que pensava que jogo de mundo aberto era só o GTA daquela época, provavelmente você nunca jogou um dos primeiros jogos da franquia Gangstar, o Gangstar Crime City. Era um clássico game de ação e aventura com visão de cima pra baixo, bem no estilo do primeiro GTA mesmo. Game esse que o jogo tem fortes inspirações, te dando a liberdade de percorrer seu mundo a pé ou de veículo. Crime City é quase como uma combinação de Los Angeles e Miami. Roubar carros, atirar em inimigos, fazer assaltos e muito mais era só uma das coisas que você podia fazer nesse mundo aberto. O jogo divertido que parecia ser apenas um jogo de ação, escondia uma boa história focada em crimes e violência. Eu tenho certeza que você definitivamente lembra de todos os games da franquia Resident Evil. Impossível esquecer do 4 e os demais games. Tem uns que a gente finge que não existe, mas deixa quieto. Lembra como eram os primeiros, com aquele gráfico gostosinho que ajudava na climatização do jogo? Então, enquanto novos games da Capcom não saíam, a Gameloft lança uma obra de arte intitulada Zombie Infection, com a ideia genial de ser um jogo que capturava a ideia dos clássicos da Capcom, mas com uma pegada completamente diferente. Zombie Infection é um jogo de ação com visão aérea que parecia ser simples no começo, mas escondia muitas fases, vários personagens para controlar e puzzles muito bem bolados. No game, os protagonistas fazem parte de um jornal maluco, o Inside Action TV. Ao atender mais um chamado para ação, policiais e repórteres que fazem parte da equipe do jornal percebem que estão enfrentando um inimigo diferente. A história do jogo se desenrola de uma forma empolgante, com direito a traições, ganchos, mistérios, rendendo cenas de ações incríveis e muito mais. A jogabilidade não fica atrás, e Zombie Infection era aquele típico game que todo mundo tinha que jogar. Era surreal o que foi feito naquele jogo. Mesmo com tantas limitações, era um jogo incrível e com certeza iria te divertir mesmo se jogasse nos dias atuais. O sucesso da franquia foi tão grande que gerou uma sequência, lançada ainda nos celulares Javas, e um rip-off produzido para iPhone, iPod Touch e iPad. Os jogos em 3D hoje são muito comuns, praticamente a grande maioria deles são assim, envolvendo as três dimensões, seja de uma perspectiva diferenciada em terceira pessoa ou até mesmo em primeira. De vez em quando saem algumas obras de artes em 2D que deixam muita gente a boca aberta. Um pouco antes de 2009, lá em 2007, nem é tanto tempo assim, tínhamos Blade and Magic 3D, desenvolvido pela Fish Labs, que era craque em desenvolver games em 3D naquela época. O jogo extrapolava qualquer barreira do imaginável, e era um RPG com jogabilidade profunda, mas que não abria mãos de belos gráficos em 3D. Não eram por serem limitados que os celulares daquela época não tinham jogos viciantes, muito pelo contrário. City Blocks era a prova viva disso. O jogo dispõe de dois modos de jogo, o construir cidade e o jogo rápido. O jogo rápido é um modo interminável para você poder passar horas ali e nem ver o tempo correr. O objetivo do modo de jogo construir cidade é construir uma cidade com o máximo de habitantes possíveis, construindo diferentes tipos de torres, como as residenciais, comerciais, escritórios de luxo e os escritórios normais. O número de pessoas que potencialmente podem habitar o prédio depende da habilidade do jogador durante o minigame de construção. Quanto mais preciso for a sua jogada ao colocar os blocos do prédio um sobre os outros, mais vai ser o nível de habitante. Quanto maior a população de uma cidade, maior é o nível da cidade, sendo o máximo 20. Cada nível dá um novo patamar à cidade, seja cidade pequena, grande e metrópole. Em algumas conquistas de nível, o jogador poderia ganhar a possibilidade de usar telhados troféu, que eram usados no lugar dos telhados comuns se o prédio que estiver sendo construído alcançar a quantia mínima de habitantes requeridos para isso. Para um simples joguinho de celular, suas mecânicas eram muito foda. Existem
dezenas de jogos incríveis e existiram muito mais naqueles celulares antigos que carregavam consigo ótimos e inesquecíveis games Java, tendo a grande maioria feito parte da infância de muita gente. Tem tantos que dá pra fazer até um segundo vídeo só com esse tema. Então se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, e caso não for inscrito, se inscreve no canal também. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrou de algum jogo que não tava na lista? Comenta aí embaixo e já contribui para uma segunda parte desse vídeo. E se tiver alguma sugestão também, sinta-se à vontade pra falar. Manda esse vídeo pra aquele seu amigo que não tinha reflexo algum pra jogar CD Blocks. Isso é tudo e a gente se vê na próxima!